Já lhe convidei, professor Liana. Com você. Opa! Ah, agora sim. Ah, funcionou. Olha, funcionou. É lento, hein? É muito mais lento do que eu supunha. É muito mais lento do que eu supunha. Mas aí vamos nós. Que bom te ver, Márcio. Fiquei Também, bom. super feliz desse encontro da gente, viu? É muito legal que a gente possa se encontrar. Muito ecumênico. É verdade, verdade. Muito bom. A gente está aqui, então, começando. Tem mais uma pessoa assistindo. Marília, bem-vinda. Acho que à medida que a gente vai falando, as pessoas vão entrando, né? Como é que a senhora tá? Tranquilo. Como é que tá aí o Rio de Janeiro? Tudo tranquilo? No Rio de Janeiro nunca nada é tranquilo, né? Verdade. Hoje não está chovendo forte, choveu forte à noite, mas a cidade é uma cidade muito abandonada, né? Uma cidade muito entregue ao desmando há muito tempo, né? A gente vê pelos ex-governadores presos. É uma cidade muito desamada, não é? Uma cidade que eu acho que precisa de muito do que a gente hoje vai falar, né? Que é a questão do perdão. Eu acho que é uma cidade que precisa de muito perdão. Não é à toa que tem um Cristo lá em cima, no Corcovado, de braços abertos, porque é uma cidade de muito sofrimento, de muita perda. Então, e é uma cidade linda, né? Uma cidade cuja paisagem física, geográfica é muito linda. E um Verdade. povo muito sofrido, né? Muito trabalhador, muito sofrido, mas fica na mão dos aproveitadores, né? Por falta de uma direção mais responsável, a gente sabe disso, né? É Então verdade. precisa de perdão, né? É verdade. E, aliás, né, é o tema da nossa conversa de hoje. Bom, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que está nos assistindo. A nossa intenção aqui, ao longo desse programa de hoje, e também quinzenalmente, né, professora Liliana, a gente vai conversar sobre vários temas Isso, que relacionem espiritualidade com cinema, com literatura, com poesia, com música. Então, falar de assuntos que têm a ver com o cotidiano da vida, né? Porque, afinal de contas, a espiritualidade faz isso. parte da vida, né? Então, essa junção precisa ser afirmada sempre que possível e ser bem reconhecida. Muito bem. Olá, Tony, bem-vindo. A internet está muito frágil. De vez em quando A dá internet, umas quedas, é, mas tá dando para ouvir. Legal. então. Então, Não, eu estava pensando o seguinte, que a gente, ao lidar com a questão da vida e da ficção, não está trabalhando com coisas que parecem diametralmente opostas, né? Uma que está no imaginário e outra que está no real. Na verdade, o homem precisa todo o tempo de simbolizações para poder se entender, para poder entender o outro, para poder entender o mundo, não é? Então, a gente precisa efetivamente de integrar tudo aquilo que a gente é. Parte imaginário, parte o que a gente presume que seja o nosso real e todo o nosso esforço de simbolização das nossas relações. Então, eu acho que tem mesmo sentido que a gente faça uma reflexão sobre os discursos, sobre as narrativas que tentam entender a vida humana, né? uhum, Eu pensei assim, nós vamos estar juntos aqui, podemos ter outros convidados, né? Você e eu podemos convidar outras pessoas que também integrem cada semana esse encontro com você, sobre essa experiência de refletir sobre a vida a partir das simbolizações que a gente faz nos nossos muitos discursos, né? Nas nossas muitas expressões de vida. Então, eu agradeço a oportunidade tanto do Amai-vos Contém Amor, quanto sua, Márcia, não é? Que já somos companheiros desde a PUC,
nas pesquisas de teopoética, né, que juntam exatamente a poesia com a teologia, essas reflexões que, de alguma maneira, reconhece a sacralidade da vida humana, né? Eu acho que isso é que é importante que a gente tenha em vista, que a gente não perca de vista que a totalidade humana é de uma riqueza e de uma complexidade muito grandes, né? Então, eu acho que a gente vai conseguir, quem sabe, trazer algumas reflexões boas para as pessoas que estiverem conosco aqui, né? É um Isso. tempo curto, mas a gente vai dar conta. E eu acho que, como disse Ferreira Goulart, né, a arte existe porque a vida não é suficiente. E aí, se a gente cria essas separações, né, entre o imaginário e a nossa existência, a gente acaba sofrendo um processo de desumanização, porque a gente é feito de forma integradora, né? E a integração também Isso, tem essa questão da imaginação, do simbólico, do imaginário, que faz parte do nosso ser. Bom, mas hoje o nosso tema isso. perdão, né? E aí a gente estava conversando, Juliana, sobre algumas obras, algumas literaturas, também filmes, etc., que trabalhassem esse tema de perdão, né? Então, Isso. é, Eu acho que a gente até pode começar considerando o que é o título dessa chamada, porque muita gente que viu a chamada disse: Ah, Eliana, não entendi, como é que não é preciso perdão, né? E aí eu lembro da citação camoniana, né? Navegar é preciso viver, né? e viver não é preciso, né? E, na verdade, o navegar não pode ser uma coisa precisa, porque nas águas não tem estrada marcada, né? O guia do navegar são as estrelas. Você vai pelo mar olhando o céu, não é? Então, eu fiquei pensando que a vida é assim. Você não pode ficar olhando só para o chão, você tem que olhar para o alto, para a transcendência, não só para a imanência, não é? Então, explicar para as pessoas que esse preciso não é de necessário, é de ser justo, de Aham. ser medido, né? E eu penso que, como diz Santo Agostinho, né, a medida do amor é ser o amor sem medida. Então, é esse perdão sem medida, não é? Que não é preciso, que não é dimensionado com régua, sabendo se eu perdoo ou não, que interessa, né? Fico lembrando de Jesus respondendo a Pedro: quantas vezes, Senhor, devo perdoar, né? 70 vezes 7, né? Assim, uma infinitude, que quer dizer quase, praticamente sempre, né? Acho que É. você, como teólogo, pode até trabalhar isso melhor do que eu. Essa questão, né, da frase, né, viver não navegar é preciso, viver não é preciso, e acho que vinculado ao perdão é exatamente essa perspectiva. Perdoar não é vinculado a uma lógica meritocrática, uma lógica matemática de que alguém me ofere e eu tenho que perdoar naquela exata medida. Não, o perdoar rejeita essas regras, rejeita essa lógica matemática, porque ele parte de uma outra dimensão do ser, que é a dimensão da própria compreensão da vida, né? Da própria compreensão de que, ao perdoar, antes de tudo, quem perdoa se liberta também desse peso, né, do erro do outro, da ofensa do outro. Então, por isso que não é preciso, nesse sentido, não tem precisão, né? Mas profundamente Isso. necessário. E aí eu lembro, olhando para os evangelhos, vendo como Jesus age com as pessoas, né? Me vem à mente, por exemplo, aquele texto da mulher pega em flagrante adultério, em João 8, e aí quando é Isso. levada diante de Jesus, está ali a lógica da lei para tratar o erro, né? Que é a lógica dos fariseus. Tem que apedrejar aquela mulher. E Jesus rejeita essa lógica por completo, esvazia o lugar da acusação e permite à mulher um recomeço, né? um reinício, justamente pelo perdão. Né? Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Isso é muito legal. Isso que você falou nesse momento, eu acho que é de uma importância extraordinária, né? Como o perdonare, né? Dar para além da doação em si, né? Atravessar essa doação é, na verdade, ir ao encontro de nós mesmos, não é? Porque isso que você falou, né? O perdão é antes alguma coisa que nos resgata.
que nos reintegra, que nos apazigua, né? A dificuldade que a gente tem em não perdoar é o tormento que também nos assola, não é? Porque o dano fica vivendo dentro de nós. E a gente não se dá uma chance de se olhar, de se conhecer, não é? Porque no reconhecimento do outro, não é? Nas suas dificuldades, nas suas limitações, também vai um reconhecimento nosso, não é? Que temos nossas limitações, não é? Então, assim, o perdão, ele traz uma travessia, não só do problema, mas eu acho que uma travessia, sobretudo de nós mesmos. É como se a gente atravessasse do mim para um eu que toma consciência, não é? De que vale mais estar com o outro, partilhar com o outro, do que o afastamento, o abismo, a treva, a escuridão, o mau amor, né? O mau humor. Então, acho que isso é uma coisa fundamental. Eu estava lembrando aqui de um poema maravilhoso da Adélia Prado, que se chama Canto Eucarístico, né? E esse poema, não sei se você lembra, você conhece esse poema? Conhece, né? Lindo demais. Pois é, esse poema todo mundo ama, né? Acho que são 2 poemas da Adélia que todo mundo gosta. É o Casamento, né? Há mulheres que dizem, meu marido, se quiser que pescar, que pesque, mas que limpe os peixes. E aí vai, né? E o canto eucarístico também, não é? Na fila da comunhão, percebo à minha frente uma velha, a mulher que há muitos anos crucificou a minha vida, por causa de quem meu marido se ajoelhou em soluço aos meus pés, né? E também aí vai, né? E que trata de uma coisa que eu acho que é extremamente frequente nas relações humanas, sobretudo nas relações afetivas, não é? Que é a história da traição, não é? E eu vejo no processo todo com que ela descreve, como ela descreve o modo como ela viveu essa traição, não é? Com a desqualificação dela mesma, com o tormento de não saber se reconhecer, com o tormento dessa rejeição, e como ela vai mostrando que essa irritação a consome, né? Não vai consumir a ela somente, mas até a tia dela que vem visitá-la, não é? E a vida vai ficando dura, né? A vida vai ficando sem beleza, vai ficando endurecida, né? Triste. Então eu penso, e o mais terrível de tudo para mim no poema é que finalmente ela se depara com a mulher na igreja e na fila da comunhão, e aponta para a filha dela dizendo, essa mulher atormentou a minha vida e é indigna de estar aqui. E a filha pergunta, indigna por quê? Ela diz, quando você crescer, você vai entender, não é? Quer dizer, esse não perdão, né, ela mesma diz, eu dou um perdão, não perdão, proparoxítono, né? O acento forte está no não perdão. Então, ela não consegue fazer a travessia dessa dor, né? A travessia dessa ferida. Ela não cicatriza, ela não vai cicatrizar, não é? E ao dizer isso para a filha, não é? Da indignidade da mulher, ela não consegue ver a indignidade dela naquele lugar, na fila da comunhão, né? E o poema termina, a mulher velha e eu na fila da comunhão. Então, assim, o quanto isso é desastroso como uma experiência pessoal, desastroso como uma experiência religiosa, né? Desastroso como recuperação da vida. Se você não cicatriza a ferida, se você não consegue sarar esse dano, não é? Perdoar o marido que, afinal de joelhos, dizia, foi só essa vez, nunca mais aconteceu, ela me tentou até eu cair, uma coisa bem Gênesis, né? A mulher tentadora,
que é responsável pela queda do marido, como se ele não fosse, não tivesse aderido, né? Uhum. Então, assim, esse poema é um poema muito marcante para mim, porque ele traduz essa dificuldade que a gente tem de perdoar, mesmo à luz da fé, mesmo diante da comunhão, né? É um poema E, muito impressionante. e eu acho sensacional o fato do poema acontecer na fila da Eucaristia. Porque se a gente retorna na lógica do Novo Testamento para falar da Eucaristia, a perspectiva é a perspectiva do encontro com o outro, né? A Eucaristia, na verdade, era aquela festa da agape, a festa do amor. E nessa festa, todos são irmãos e irmãs. E é por isso que, inclusive, Paulo fala, né? Quem come e bebe sem discernir, sem identificar o outro como parte do corpo, então esse alguém não está participando da ceia, da Eucaristia. E esse elemento é importante, porque aparentemente ali há um processo de religiosidade acontecendo, mas que não alcança o profundo do coração para gerar uma atitude de perdão necessária para a vida, né? E aí eu também me lembro, por exemplo, de Jesus falando em relação ao templo em Jerusalém, que na época era o centro de todas as atividades religiosas, e aí Jesus dizendo que se você vai até o templo para ofertar, e lá você se lembrar, né, no caminho, que alguém, teu irmão, tem algo contra você, deixa a tua oferta ali, primeiro se reconcilia com seu irmão, depois você volta. Quer dizer, para Jesus, o perdão é mais importante do que o culto, do que a liturgia. E eu acho que o perdão, na verdade, é o que possibilita a liturgia verdadeira, o encontro com Deus verdadeiramente, né? Isso é bem legal. E tem uma coisa muito impressionante que eu acho no poema, porque quando ela vai descrevendo o que acontece com ela, né, os detalhes assim físicos, tanto assim os sinais que ela vê no marido se arrumando, brilhantina no cabelo, e ela diz que a casa é invadida por uma alegria com a sofreguidão das coisas do demônio, como se, imagina, a alegria pudesse ser trazida, né, pelo mal, pelo menos no que ele está vivendo, né? E ela fica irritada, impertinente, e ela diz, rezei de modo terrível. É assim que ela traduz a oração dela, de modo terrível. Então, esse modo terrível nada tem a ver com essa confiança, com essa busca que você fala, busca do outro para se reconciliar. O poema não conta da reconciliação dela com o marido, você não fica sabendo do que acontece, né? Você só fica sabendo que está viva essa traição. E ela diz que há muitos anos, essa mulher que há muitos anos crucificou a minha vida. Crucificou e continua crucificada, porque não é capaz de fazer essa travessia. Porque se é efetivamente para separar, para afastar, mesmo esse afastamento, ele não pode ser banhado pelo ódio, porque o ódio vai manter o laço, não é? O que vai manter a prisão, vai manter o elo. O que vai poder libertar, dar inteireza, é o respeito mútuo, não é? Admitir que o outro também precisa de um perdão que não seja proparoxítono, que não seja não perdão, que se faça de conta como um perdão, né? E não seja, né? Essa cena que você lembrou, tanto as duas cenas, né? A cena da mulher adúltera e a cena do caminho para o templo, ela me faz lembrar também a cena da Eucaristia, em que, na hora em que Jesus transforma e avisa, né, que aquele é o pão, aquele pão é o corpo dele, aquele vinho é o sangue dele, ele não recusa o pão para Judas. Ele Exato. molha o pão no vinho e entrega a Judas. Ali ele ainda tem a chance, não é? Dá o melhor bocado para Judas, inclusive. A melhor porção é de Judas. É uma coisa impressionante isso, né? E a gente tem muita dificuldade de perdoar. Eu acho que a gente se empareda no eu mesmo, naquilo que eu sou, naquilo que eu tenho, naquilo que eu mereço. Você falou em meritocracia, né? E é isso.
eu mereço outra coisa, os outros é que me estão devendo, a vida me deve, não é? E eu não contribuo para somar na vida, para fazer a vida se transformar. Não é? Eu não sou co-criadora da vida. Diante desse estrago, diante desse dano, o que eu recrio aí? O que eu ponho de criação aí? Eu sei que isso não é brincadeira. Isso não é uma brincadeira, porque isso não vale só para marido e mulher. Isso vale entre amigos, entre professor e aluno, entre todos, né? Entre todos, não é? Mas a descoberta dessa compaixão pelo outro que é como eu, no final é uma compaixão comigo mesma, não é? Tá. Que não dou conta sozinha das coisas. Acho que é nesse lugar que aparece o dom que atravessa a vida, né? O perdão que atravessa a vida. Acho que isso é de um impacto muito grande na nossa história, não é? Eu penso assim, Jesus morreu na cruz perdoando aqueles que o estavam crucificando de uma maneira extremamente injusta, né? Um santo, não porque soubessem que era filho de Deus, mas um homem bom que caminhou no mundo curando as pessoas, que caminhou no mundo fazendo bem. Esse homem vai ser crucificado brutalmente. E ali, brutalmente crucificado, ele ainda pede o perdão para as pessoas, né? Completa o arco da aliança, completa o arco entre o céu e a terra. Que eu acho que é assim, uma coisa muito forte, que a gente tinha que pensar muito na hora de não perdoar, né? Acho que tinha que pensar muito. A gente estava conversando, inclusive, né, sobre essa questão do não perdão, e aí a gente você tinha citado o Dom Casmurro, né? Como é que essa experiência do não perdão é problemática na narrativa, e na verdade, é quase que né? É bem interessante isso. Eu acho que também, acho que em Dom Casmurro é uma tragédia completa, não é? Primeiro porque o dano é um dano imaginado, não é? Eu não estou dizendo que ele não possa ter indícios, não é? Mas você lê os indícios, signos, sinais, palavras, você tem que interpretar. Ela não está no dicionário do mesmo jeito que vai estar na sua vida. Então, você é um sujeito capaz de interpretar as coisas, quer dizer, penetrar as coisas que estão interpretar, você penetrar entre as coisas, não é? E o dicionário mesmo dá muitas acepções para as palavras, porque não consegue reunir tudo. Então, a traição que Bentinho presume, é uma traição imaginária, né? Eu acho que ele entra em ciúme agudo do amigo comum, né? Ele começa a perceber que o amigo é muito melhor do que ele pode privar melhor da companhia, da inteligência de Capitu, que é uma mulher brilhante, não é? Foi por essa mulher brilhante que ele se apaixonou, em verdade, não é? E depois não dá conta disso. Ele não admite que o tamanho dele é que ficou estreito, ficou apertado. E ele não tem a grandeza desse salto, né? De acompanhá-la, de conviver com ela. Então ele vai fantasmaticamente, né? Ele vai imaginar essa traição, vai ver semelhança física entre o filho e o amigo. Então ele vai caminhando em direção ao repúdio que ele vai executar, né? Que ele vai executar. E no repúdio ele perde a vida, ele perde a família, ele perde o amor dela, né? E é muito impressionante que ele em nenhum momento ele duvida dele mesmo. Então essas certezas são terríveis para nós. Ele nunca vai duvidar dele e ela vai responder com o silêncio, não é? Capitu não toma a palavra para se defender, não é? Não toma a palavra para se explicar, porque é como se ela compreendesse que ou ele resolve o problema dentro dele,
ou o problema não tem solução. Qualquer argumentação será mais desastrosa ainda, né? Entra no embate, né? Entra na disputa. Infelizmente, o romance, com toda a sua beleza, eu considero que isso é a obra-prima do Machado. Para mim é a obra-prima dele. E eu considero que ele mostra que essa dificuldade de perdão é uma dificuldade de perdoar a si mesmo, perdoar a sua limitação, né? Perdoar a sua pequenez, perdoar a sua medida que não deu conta da vida, que não deu conta do outro, que não deu conta do seu desejo, inclusive, né? Porque não se abriu, porque não se admitiu no seu cerceamento, né? Nas suas dificuldades. Eu acho que a dificuldade de perdoar o outro é uma dificuldade de perdoar primeiro a si mesmo, né? Quando é que eu peço desculpas a mim por ser quem eu sou, não é? Eu tenho que primeiro me admitir no erro, para inclusive pedir perdão a Deus de qualquer coisa. Se eu não admito que eu estou no lugar equivocado, eu não vou pedir perdão, né? Então, o primeiro passo é de me perdoar, que eu acho que é o que Bentinho não faz nunca, né? Ele, ao contrário, ele vai somando as justificativas que ele encontra para esse repúdio e acaba perdendo tudo, né? Acaba perdendo o amor dela, a admiração dela. E o mais terrível é que ele tem a confirmação mental da traição dela quando o amigo está morto, quando ela o vê junto do caixão dele. Não é? Que coisa mais terrível. Ele nem nessa hora levanta a hipótese de que ele poderia recomeçar uma relação mais amorosa com ela, né? É muito terrível isso, porque é o não perdão a si, que eu acho. Sim, eu acho que essa questão de não reconhecer as próprias limitações também, a própria possibilidade de ser o causador de mal a outras pessoas também, porque a gente às vezes faz isso, né? E aí, como a gente age contra o outro, né, com essa perspectiva de não perdão, nem sempre a gente consegue também, às vezes, muitas vezes, aliás, isso é fruto de um não perdão para nós mesmos. A gente não consegue se perdoar e aí projeta para o outro porque não quer lidar com a própria questão interna, né? É interessante. Eu estava me lembrando aqui de outro romance Os Miseráveis, né? A história de Jean Valjean, que eu acho muito legal, no sentido de ser um exemplo dessa questão do perdão, da falta do perdão e do recomeço que o perdão gera, né? Porque ele é um jovem que né, rouba um pão, que está com fome e vai para a prisão, né? Ou seja, ele não tem sorte. Inclusive, a filha dele depois, né, quando ele morre, no túmulo coloca que ele é alguém que lutou contra a sorte o tempo todo. E aí, quando ele passa uma juventude, também uma idade adulta, nessa prática de roubo constante, de tentativas de fuga. E aí ele consegue finalmente fugir, e aí é acolhido por um padre, e aí o padre dá a ele um jantar, dá a ele um banho, uma cama para dormir, e no meio da noite o Jean Valjean faz o que ele está acostumado a fazer, rouba os castiçais de prata, tudo, e vai embora. E aí de manhã o padre acorda com a polícia chegando, com o Jean Valjean do lado, aqui ó, ele acabou de roubar você, tá aqui a prova do crime, é só uma palavra sua, a gente condena ele para sempre. E o padre, no lugar de dar vazão à sua justa e legalista retribuição, né, pelo mal que fez, que o Jean Valjean fez, ele decide dizer o seguinte: você está aí, Jean Valjean. Você esqueceu de levar esses talheres de prata também? Eles valem muito. Mas lembre-se que você se prometeu usar o dinheiro para mudar de vida, para ser uma nova pessoa. E aí, por causa desse perdão ofertado a Jean Valjean, ele muda de vida, e é bem interessante. E você tem lá a figura do detetive policial que é contra ele, constantemente contra ele, né? Movido por essa justiça que quer, de alguma maneira, culpabilizar contábil, né? Uma justiça contábil, né? Exato, E ele fica nessa lógica até o final, né? Então, assim, é bem interessante. Por um lado, se
o Conde de Monte Cristo, né, alimentaria essa perspectiva da vingança, Os Miseráveis fala sobre essa lógica do perdão. Isso é muito legal. Esse romance é impactante. Esse romance que você lembrou é impactante, né? Como um único gesto, né, de misericórdia. E eu não posso deixar de comentar isso da perspectiva de uma teoria da leitura, né? Da interpretação que ele faz. O cara foi lá, acolhido, comeu, banhou-se, ganhou roupas, né? E não estava ainda satisfeito. A vida ainda não tinha devolvido a ele, digamos assim, tudo que negou, não é? E ele sai para mais um crime. E no retorno, o que eu acho assim maravilhoso desse episódio é que a leitura que o padre faz, a leitura que ele faz da situação inteira desse sujeito e da consequência terrível dele estar ali com a polícia, o que significaria isso? Então, a capacidade de leitura dele imediatamente conectada com a missão que ele tem sacerdotal, né? De perdoar esse pecador mais uma vez, faz com que ele, ao contrário, você me pediu isso e eu te dou isso e mais aquilo. Não é aquela história que Jesus disse, se te pedirem a túnica, dá também as sandálias, não é? Entrega, porque alguma coisa vai mover a cabeça do sujeito, né? Você está recebendo mais do que você pediu, não é? E é o que a gente pede todos os dias. Eu peço isso todos os dias. Senhor, eu não sei nem pedir o que eu preciso, mas me dá mais do que eu preciso, porque eu não sei nem o que é, não é? O que eu preciso para viver cada dia. Então, assim, ele oferece mais do que é visível, né? Ele não aceita de volta as coisas e, sim, eu perdoo, não manda ele para a cadeia. Não, não. Ele pega mais coisas e dá para ele, né, para que ele mude a vida. Né? Eu acho que esse é o perdão oxítono, né? Perdão oxítono, é perdão, né? Aquele que vai chegar ao coração das pessoas, aquele que vai chegar à vida plena, à plenitude do outro. Né? Não importa se é rico, se é pobre, se traiu, se não traiu, mas aquele que vai considerar você, né? Aquele que vai te considerar e dizer, não, olha, eu era realmente um desastre, eu era infiel, eu agredi, mas fui acolhido de novo. Então, meu pecado não é o final, minha maldade não é o final é a bondade que eu posso ser, é a espera, a expectativa que o outro tem de que eu seja bom. Então, isso é, assim, maravilhoso nesse livro, né? Por isso é que eu acho que a literatura, ela é uma proposição, uma anteposição, né, daquilo que a vida humana tem. Ela sintetiza, né, em poucas linhas, em poucas palavras, não é? Do que são 200 páginas de texto, acho que Os Miseráveis têm menos, o poema da Adélia tem uma página, não é? Então, eu acho que ela nos põe diante de um espelho que é translúcido. Ele mostra o outro lado, não mostra só a minha cara, mostra o outro lado daquilo que eu estou vivendo, daquilo que eu estou passando. Então, a maravilha do literário ou do ficcional, de modo geral, do filme, de um determinado quadro, acho que tem quadros tocantes, né? Quando eu penso no Rembrandt, o Filho Pródigo, né? Que coisa maravilhosa aquilo. Aquele quadro ele consegue ilustrar com o uso de luz e sombras a austeridade do filho que ficou em casa, legalista, que só ele, separado, frio, cores frias projetadas sobre ele. E o acolhimento do pai ao filho que voltou, o detalhe das mãos, né? Uma mão em tons paternos e outra mão em tons maternos, né? Mostrando a maternidade de Deus também, Deus como mãe que acolhe. Isso é maravilhoso, esse quadro.
uma sandália, um pé calçado, o outro descalço, né? Isso. Né? E que coisa maravilhosa isso, né? Esse abraço, esse acolhimento. E a gente está cheia, e a gente precisa ver isso na igreja de hoje, né? Pensando no Francisco e na Fratelli Tutti, né? Que tem um capítulo dedicado à questão do perdão, né? Que é um capítulo maravilhoso, já é no fim da encíclica, é um capítulo maravilhoso. Aliás, cada capítulo merece ser lido como um capítulo para meditar mesmo em cada um daqueles temas que falam sobre a amizade, a compaixão, o perdão, né, o amor ao próximo, o sentido de justiça. Mas essa ideia de que é preciso para que o mundo resgate as dores pelas quais ele está passando, e que não é a dor só da pandemia, do problema da doença, do vírus, não é? É que o vírus botou a nu quantas dores e quantas doenças o mundo tem. E muitas delas grande parte delas é solúvel com esse gesto amoroso, né, de fraternidade, né, esse gesto de encontro do outro, de receber o outro. E, no entanto, eu fico pasma de ver que dentro da igreja, e muitos cristãos que vão na fila da comunhão, como a mulher da Adélia Prado, né, são capazes de dizer que Francisco é demoníaco, que a igreja está tendo um novo cisma, porque perdoar, porque encontrar com que é pecador, com que é de outras crenças, né, de outros credos, mas que respeitam esse Deus único, esse Deus revelado em Jesus Cristo e por profetas diferentes ao longo do tempo, esse Deus de amor, como é que as pessoas continuam odientas, ou como é que as pessoas continuam endurecidas, como esse filho do irmão do filho pródigo, né? Endurecido, que é meu, eu estou aqui, eu fiz a minha parte, agora eu quero receber esse céu, né? E não quero partilhar com ninguém. E aí volta aquela história que você conta, que você lembrou de Jesus Cristo, né, ao longo do caminho, indo para o templo, vai lá e se reconcilia com ele, vai lá e perdoa, porque isso é mais importante que você ir à celebração, né? A celebração está ali fora, está ali no perdão. E como a gente tem muita dificuldade de admitir isso, né? A nossa religião é contábil, como diria talvez Paulo Freire sobre educação, né? A gente conta pontos, né? E não são com esses pontos que a gente vai entrar no reino do céu, né? O reino do céu, como Jesus diz, as prostitutas vos precederão a eles que eram os legalistas, escribas, donos da lei, da doutrina, do comportamento. Então, acho que isso tudo a literatura mostra. A literatura, sem fazer evangelismo, sem fazer isso, porque não é o propósito dela, mostra como a vida humana pode estar banhada dessa passagem por um plano mais transcendente da vida, ou se ela quer ficar no terreno, e num terreno maltratado, né? Porque você pode estar no plano da imanência e pode descobrir a presença de Deus aí, mas você pode só descobrir a sua presença, né? Isso esse egoísmo é que é atroz, né? Isso me lembrou 3 textos da literatura bíblica, porque a Bíblia também é literatura, então certamente fala a nós nesse sentido também, né? Aquela parábola que Jesus conta dos trabalhadores na vinha, né, de que o Senhor chama lá às 6 da manhã, chama a gente para trabalhar na vinha, e aí diz assim, olha, eu vou pagar 1 denário, que é o pagamento de um salário da época, né, de um trabalhador, não é um pagamento ruim, mais denário. Aí eles vão trabalhar às 6 da manhã. Só que às 9 da manhã o dono da vinha percebe que tem mais vinha do que trabalhador. Aí ele volta na praça e chama mais gente, só que dessa vez não fala valores. Ele faz isso 9, meio-dia, às 3 da tarde. Às 5 da tarde ele volta na praça. Tem o pessoal que ficou lá o dia inteiro jogando gamão. E aí o dono da vinha, ninguém contratou vocês? Vem trabalhar para mim. Eles aceitam o convite, só o que eles fazem. Eles chegam na vinha, nos primeiros movimentos do trabalho, acabam. E aí o dono da vinha começa a pagar esses que chegaram por último e dá a eles 1 denário. Caramba, eles receberam eles atenderam um convite só e receberam
o dia inteiro. Isso é graça, isso é a graça da misericórdia divina, Isso. do acolhimento divino. E aí o pessoal que ficou o dia inteiro lá trabalhando na narrativa, eles começam a fazer contas, né? Ah, se esse pessoal trabalhou 1 hora, ganhou um denário, a gente está aqui desde 6 da manhã, a gente está feito. Só que aí os pagamentos se repetem e o denário vai se repetindo também. Quando chega nesses primeiros, trabalham o dia inteiro, eles explodem com uma justa, né, nessa questão legalista, de contábil, uma justa reclamação. Mas não é justo, né? O senhor igualou esse pessoal aí a nós. E não, isso não é possível, porque nós somos melhores que eles. Eles até podem receber, mas tem que receber mais. Porque a gente trabalhou mais, a gente se esforçou mais. Então, lida com a lógica do sagrado com uma perspectiva meritocrática, de que eu faço coisas para receber em troca essas coisas. E aí a palavra do Senhor da Vinha na parábola de Jesus é fantástica. Ele fala assim, amigo, eu não combinei com você um denário? Então toma o que é teu e vai. Ou eu não posso fazer o que eu quero do que é meu? Quer dizer, a graça é de Deus, né? O perdão é de Deus, ele quer dar a quem ele quiser. E aí ele fala uma frase que é fantástica. Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom. Quer dizer, a bondade divina revela a maldade no coração humano. Isso é muito. Não, é magistral. Esse é magistral. Não. Porque, assim, a ótica humana, você falou que tinha 3 passagens, eu vou escutar as outras 2 também. Mas eu acho assim, a ótica humana é essa, não é? É contar as horas, contar o dinheiro, contar. E o mundo capitalista que a gente está vivendo é esse, né? Não importa se quem chegou por último foi quem salvou a empresa. Importa que os outros já estavam lá há 30 anos e merecem É. um ganho um ganho maior, né? É a coisa da contabilidade mesmo. Mas você falou que tinha outras passagens. Outras passagens que revelam aí agora no aspecto, um aspecto negativo e um positivo, né? É sobre essa questão. O negativo são os discípulos de Jesus. Numa passagem, Jesus está indo para Jerusalém, ele tem que passar por uma aldeia de samaritanos. E os samaritanos e os judeus se odiavam mutuamente, né? Então, para a Uhum. lógica judaica, samaritano não é gente, não faz parte, não é nem pessoa. E aí, os samaritanos rejeitam Jesus. E aí, ao verem que Jesus foi rejeitado, os discípulos pensam, acham interessante, acham que a melhor resposta é: Senhor, quer que a gente ore para que fogo do céu caia e consuma essas pessoas? Olha que coisa. Na lógica de defender o mestre da vida, eles querem matar um monte de gente. E a outra narrativa é do encontro de Jesus com esses samaritanos. Né, quando ele se encontra com a mulher samaritana, puxa a conversa, e aí depois os samaritanos da aldeia vão até ele, convidam ele a ficar na aldeia de samaritano, e ele, como judeu, Isso. vai ficar lá, fica durante 2 dias, e não fica lá pregando o inferno para os samaritanos, fica lá vivendo, convivendo com eles. E o resultado de tudo isso é que no final da narrativa, os samaritanos dizem assim: agora nós cremos, não pelo que a mulher disse, mas porque a gente tem experiência com o Senhor, a gente crê que o Senhor é o Messias, o Salvador do mundo. Ou seja, eles ampliam o significado teológico do termo Messias, que para os judeus era Salvador só de Jerusalém. Agora, na lógica samaritana, é Salvador do mundo. E isso é muito belo, quer dizer, o encontro com o outro, inclusive esse outro que supostamente seria nosso inimigo, né? O encontro com o outro nos ajuda, inclusive, a ampliar a nossa própria leitura de fé. Isso é bem legal. Eu acredito que esses exemplos, como você disse, são literários, né? Quando você diz literatura bíblica, eu fico pensando que espero não sofrer nenhum anátema, mas eu acho que toda a Bíblia é literária, Sim. não é? Porque é uma narrativa que é interpretativa da experiência que o homem viveu, né? Seja por inspiração, por força de graça, né? Mas assim, é um flagrante que eu registro porque tem uma inspiração de que isso é uma força na vida, é um exemplo para a vida, né? Mas é literário, porque eu estou contando uma história, né? Não é o fogo que desceu do céu e se imprimiu nas pedras para me dizer qual é a palavra de Deus, né?
efetivamente são os homens que vão traduzindo isso nas suas vidas. Então, eu penso que o que a gente está postulando aqui, né, pensar na relação entre vida e ficção, ela talvez muitas vezes vá voltar a esse plano que você mencionou agora. O quanto que a narrativa bíblica ela traz essa inspiração estética, retórica, imaginária, sensitiva da vida, que a literatura é capaz de transmitir. Não é? A literatura não é um tratado científico, não é um dogma. E nela cabe a vida humana com uma força na ficção, com uma força e uma expressão do enigma, da pergunta, não é? Das nossas dificuldades, das nossas incertezas, né? Do nosso mal-estar. Quando você termina de ler o Canto Eucarístico de Adélia, você tem um mal-estar terrível, porque ela contaminou a filha com o epíteto de mulher indigna, ela indigna, a mulher indigna na fila da comunhão. Como é que essas coisas fazem sentido diante da Eucaristia, que pede essa reconciliação anterior com o outro, né? Não pode se reconciliar com Deus, encontrar com Deus sem se reconciliar antes com o outro, né? Assim, o gesto que você lembrou, a melhor parte na Eucaristia, o pão molhado no vinho foi dado a Judas, né? E eu não me sinto nem hoje capaz de julgar a Judas, mesmo com o suicídio dele. Eu não sou capaz, não sou capaz, não me sinto autorizada, né? Não me sinto exegeta e não me sinto capaz de fazer qualquer juízo a respeito disso, não é? Eu estava vendo uma passagem sobre São Miguel Arcanjo na luta com Lúcifer e diz assim, ele não amaldiçoa o Lúcifer no relato, né? Ele diz, eu vou deixar que o Deus eterno te julgue. Eu vou deixar que o Deus eterno... Quer dizer, ele derrota Lúcifer, mas não julga. O julgamento pertence ao Pai. Isso é lindo. Exato. Isso é emocionante. Isso vai contra uma lógica que é muito presente hoje no mundo, nas redes sociais, essa lógica do pré-julgar, essa lógica do cancelamento, né? Do cancelar o outro, porque o outro, de alguma maneira, fala algo que eu não quero ouvir, fala algo que é contrário à minha posição. Então, antemão, já o rejeito, já o tacho de herege, já o tacho de anátema, etc. Isso é de uma arrogância perversa tão grande que me assusta, de verdade. E assim, na verdade, relembra a própria lógica de Jesus falando dos religiosos do seu tempo, né? Quando dizem que eles, em nome da defesa de Deus, iriam matar pessoas. E é isso mesmo, né? Isso. Que acontece. Isso. Eu penso que é muito importante que a gente pegue essas passagens evangélico-literárias, essas passagens literárias místicas, que a gente use para pesar. Aliás, o papel do leitor é esse, não é? É colocar essas coisas dentro de si mesma, tomá-las para si, como se fosse um coautor, e possa agir no mundo com o sentido que produz dessas coisas, né? O sentido não está lá no texto, o sentido é produzido por mim sobre o texto, né? Então, também acho que, do ponto de vista religioso, eu tenho que ler o Evangelho olhando o milagre que ele faz em mim, né? O que essa graça faz em mim. Então, é a palavra que está na fronteira do indizível, essa palavra que a gente experimenta, mas não dá conta de explicar, que é um pouco isso o poema, que é um pouco isso o romance, que é um pouco isso cada uma dessas parábolas, né? Mas eu quero agradecer a você muito por esse convite e espero que nas próximas vezes a gente também consiga estar afinados com os temas que nos assaltam, né? Vão assaltar muitos temas, né? Vamos ver se a gente consegue dar conta disso nos próximos encontros, se Deus quiser.
Muito eu obrigada, me viu, lembro Márcio? eu me lembro de minhas primeiras. Foi a segunda aula que eu assisti na PUC, no mestrado, foi a sua aula. E nessa aula eu me lembro que eu anotei, né? Falando, a literatura trata da vida, porque a literatura está na vida. E isso é realmente muito verdadeiro, né? A gente consegue encontrar esses elementos na literatura bíblica ou não, que falam a nós profundamente, né? Então que bom, professor. Obrigado por estar aqui também comigo. Gostei muito de estar aqui nesse momento. E a gente vai ter outros momentos, né? Se Deus Quinzenalmente, não é quiser. isso? Isso, Quinzenalmente, a gente vai se encontrar ou vamos ter outros convidados, né, que perfeito. possam vir também e dialogar com você enfim, vamos fazendo uma costura aí. Eu espero que a gente consiga permanecer nesse diálogo partilhado, né, partilhável com outras pessoas, porque eu acho que essa gravação vai ficar no Instagram do Amaivos e a gente vai poder também ter outros retornos aí de outras pessoas, quem sabe que queiram até vir aqui com você partilhar essa reflexão. Muito obrigada, viu? Eu fico muito feliz porque é tão bom, né? Você estava lembrando que eu fui sua professora na teologia, né? Trabalhando com a questão da teopoética, e eu aprendo tanto com você, né? Fazendo com você a pesquisa da sua tese, eu aprendi muito. Então, eu agradeço isso também. Todo professor é um aprendiz. Como dizia Guimarães Rosa, é aquele que de repente aprende. Eu, de repente, estou aprendendo muito. Tá? Muito obrigada. Que bom, professor. Tchau, fica com Deus. Fique com Deus e até dia 13 de novembro, que será o nosso próximo encontro. Eu quero agradecer ao Tony Isso. aqui e também ao Amaivos, né, por abrir esse espaço. E a gente se vê, então, no próximo encontro. Fica Se na Deus paz. quiser. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.